chicos, bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y juntos vamos a estudiar un poco más. Vamos a la clase de número 43. Mas antes, vamos aos nossos recados, aos nossos avisos. Primeiramente, para você que tem feito suas atividades pelo Classroom, pela internet, após a aula, realize a atividade obrigatória e garanta assim a sua presença. E você que entrega suas atividades na escola, continue realizando e entregando de acordo com o cronograma da sua escola. Bien? Que vimos em la classe passada? Na aula passada, lemos o cuento al abrigo, se acuerdan? Os conteúdos, então, foi o conto, a gente lembrou um pouquinho sobre a estrutura do conto e fizemos também a interpretação do conto. E sempre aparecem, a partir de uma leitura, as palavras desconhecidas, né, para nós analisarmos e para nós passarmos a entender os seus sentidos e significados. Em la classe de hoje, vamos a ver palavras polissêmicas. Que são? Não, parece complicado, polissemia, polissêmica, o que será que é isso? Né? Então, nessa aula, a gente vai analisar palavras. Se você tiver um dicionário de espanhol aí na sua casa, se for fácil para você, pegue seu dicionário de espanhol que você vai utilizar para fazer alguns exercícios, algumas atividades. Então, as palavras polissêmicas, o gênero é HQ, a gente vai fazer a leitura de uma historieta, e o emprego das palavras polissêmicas. Vamos fazer atividades para ver o uso dessas palavras. A ler, então, chicos, esta historieta de Gaturro, alumnos, saquem uma hoja. Daí temos ali a segunda vinheta, a terceira, né? A gente faz a leitura aí da linguagem não verbal. Na quarta, saquem uma hoja, acá está, pensamento do Gaturro. Gaturro não está? Zero. Isso me passa por irme por las ramas. Ele pensa ali de novo, olha o que aconteceu comigo, né? Vamos interpretar essa tirinha então? Por que Gaturro pontuou zero? Por que Gaturro ficou com zero? A professora deu zero para ele. Pense um pouquinho, né? Leia novamente se for necessário e responda a atividade. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se quedó ahí tu respuesta. ¿Por qué Gaturro puntuó cero? La profesora le pidió una hoja de papel y él buscó una hoja del árbol.
Então, veja aí a confusão que aconteceu. Por que que aconteceu isso? Né? Parece que a professora estava falando uma coisa, Gaturro entendeu outra. Vamos ver o que que aconteceu e analisar um pouquinho a respeito dessa questão, do uso dessas palavras. Polissemia, então. O que é polissemia? São palavras com dos ou más significados. En el diccionario, los distintos significados aparecen dentro de la misma entrada y numerados. Entonces, tenemos ahí el ejemplo de la palabra caravana. Significado 1. Vem assim no dicionário, da forma que está aqui. Personas que viajam juntas. E significado 2. Veículo acondicionado para cocinar e dormir em ele, mais conhecido por nós como trailer, né? Vamos ver aqui, então, o que aconteceu ali na nossa historieta, né? Com a palavra hoja. Vamos ver os exemplos, temos duas frases de exemplo e o significado da palavra hoja. O exemplo 1. El árbol comienza a perder sus hojas en octubre. Então, aí, a palavra hoja, del latim folho, su principal significado hace referencia a las láminas planas y vegetales unidas a los tallos de los árboles, plantas y flores. No exemplo 2, a resposta está em la última hoja del libro de matemática. Hoja aí é uma lâmina lisa que pode ser de qualquer material, papel, alumínio, metal, etc. Então, lá na nossa historieta, o que aconteceu? A professora estava se referindo à hoja de papel, né, que é o significado aqui do exemplo 2, que nós vimos, e o Gaturro estava pensando ali na hoja do significado 1, né, na hoja del árbol. Vamos adelante, então, a hacer la actividad 2. Encuentra a palavra polissêmica em los enunciados que seguem. Então, nós temos aqui dois enunciados. Nós vamos ler e você vai encontrar aqui, no enunciado 1, existem duas palavrinhas aqui, né? Essa mesma palavra ela é utilizada duas vezes dentro do mesmo enunciado, mas em cada situação ela tem um significado distinto, diferente. Busca la cadena para cerrar el portón del patio, mientras en televisión están dando en cadena la toma de posesión del presidente. Então, você vai encontrar uma palavrinha com dois significados diferentes. Em la B, estaban Carlos y Luis conversando cuando se acercó don Felipe a ellos y muy entusiasmado le preguntaron acerca del don que tenía para encantar a los perros. Então, faça a atividade e já voltamos para corrigir.
Listo, chicos? Muy bien. Entonces, a ver cómo se quedaron ahí sus respuestas, su actividad. Entonces, tenemos aí em la A, busca la cadena. A palavrinha que nós temos aqui, que foi utilizada 2 vezes com significados distintos, é a palavra cadena. Busca la cadena para cerrar, para fechar o portão do pátio. Então, aqui com o sentido de cadeado. Mientras, enquanto, em televisão, estão dando em cadena, aqui com o sentido de em cadeia nacional, que está sendo transmitido por vários canais, la toma, a posse, del presidente. E em la B, estavam Carlos e Luiz conversando quando se acercou, quando se aproximou Dom Felipe. Dom é uma palavra utilizada na língua espanhola como se fosse senhor, O senhor Felipe, seu Felipe, Dom Felipe a eles. E muito entusiasmado le perguntaram acerca del dom que tinha para encantar a los perros. Dom aqui, no segundo caso aqui, utilizado como algo que é natural, uma facilidade natural que uma pessoa tem para realizar algum tipo de atividade. Bien? Temos agora a atividade 3, que eu falei para vocês podem aí ter um tempinho durante a atividade para consultar o dicionário, se for necessário, tá? Que palavra polissêmica utilizarias para estas 2 orações? Então, temos a primeira oração. Buenos Aires es la de Argentina. La casa que compré representou todo mi. Então, tu vas a utilizar fortuna, ciudad ou a palavra capital. Qual é a palavra? Qual dessas 3 é a palavra polissêmica que completa a nossa atividade 3? Pense um pouquinho, se for necessário pesquise rapidinho, até mesmo no celular. Muitos alunos têm aplicativo, dicionário instalado no celular e é bem útil, bem rápido, bem agilizado. Já voltamos para corrigir. Muy bien, a ver entonces, ¿cuál es la palabra polisémica que utilizamos acá para completar nuestras oraciones? Entonces, Buenos Aires es la capital de Argentina y la casa que compré representó todo mi capital. Tenemos ahí la palabra capital com significados muy distintos. A capital, ali do país, a cidade principal, e capital, se referindo à quantidade em dinheiro, em economia. Bien? Vamos então para a atividade 4,
¿Qué palabra polissémica ahora utilizarías para estas dos oraciones? Mira ahí, chicos, ¿eh? Las imágenes que pueden ayudarte también. Esta casa necesita una mano de pintura en su. Y la segunda oración, tú está muy arrugada. ¿Qué te sucede? Entonces, ¿cuál es la palabra que debemos utilizar ahí para rellenar nuestras oraciones? Cara, frente ou mano? Qual delas que tem dois significados distintos e é escrita da mesma forma? Um tempinho para você consultar seu dicionário, realizar a atividade, já voltamos. Muy bien. A ver entonces cómo se quedó esta última actividad. Entonces, esta casa necesita una mano de pintura en su frente. E tu frente está muy arrugada. ¿Qué te sucede? Então, nós temos aí a palavra frente com esses dois sentidos, né? Frente a testa, a parte delanteira, acá, de la persona, e a parte da frente do imóvel da casa. Bien? Vamos a nuestro quiz agora. As palavras polissêmicas são, pense aí, lembre do que nós vimos lá no comecinho da nossa aula de hoje. São aquelas que significam lo mismo, pero se escrevem diferente. Será que é isso? Ou B, aquelas que se escrevem igual, pero têm diferentes significados, tá? Pense para não se confundir e responder corretamente. E em la atividade 2, que palavra polissêmica utilizarias para estas duas orações? El bloque firmou uma, você vai utilizar aliança, união ou anillo. El bloque firmou uma estratégica e le regalou uma de ouro. Pense aí por um instante, responda e já voltamos para corrigir essa atividade.
Muy bien, chicos. A ver, entonces, ¿cómo se quedó nuestro quiz? Tenemos aí la 1, aquelas que significam o mesmo, pero se escrevem diferente? Não, existe isso também, nós também estudamos essa classe aí de palavras, mas nós não vamos nem comentar para não trazer confusão, né? Em la B, aquelas que se escrevem igual, pero têm diferentes significados, é a resposta correta, é o que nós vimos na aula de hoje. Que palavra polissêmica utilizarias para estas duas orações? Né? Aliança, união ou anilho? Aliança. El bloque, o bloco aqui, no caso, o bloco econômico, né? Se tratando de economia, de um país, de conjunto de países. El bloque firmou uma aliança estratégica e le regalou uma aliança de ouro. Então, a palavra aliança aí com esse sentido de um acordo, uma união, um combinado que é feito aí, certo? Muy bien. Tenemos aí lo que estudiamos en la clase de hoy. Estudiamos as palavras polissêmicas. Vimos, então, que são palavras que têm vários significados, 2, 3. Tem palavras, gente, que tem 4 significados, 5 significados. Se você tiver interesse e quiser fazer uma busca, uma procura, uma pesquisa a respeito disso, você vai ficar admirado, tá? Muitas delas nós não conhecemos e é interessante pesquisar para tomar conhecimento. Ó, alguns exemplos que eu coloquei aqui, a palavra gato, né? Nós temos o animalzinho, que nós conhecemos já como gato, e esta ferramenta que se utiliza para trocar o pneu do carro, uma ferramenta hidráulica que sobe e ergue o carro, né? Que no Brasil nós conhecemos como macaco, em língua espanhola é gato, né? Temos aí a palavra banco, que é o banco que usamos para se sentar, o banco de peixes, esse conjunto muito grande, essa união de vários peixes, e também temos o banco, que é a instituição financeira, também banco, denominada como banco. Temos aí mono, né, o macaco, e a peça do vestuário, o macacão, que também se chama mono. E por último, temos acá faro, né, o farol do carro, del coche, e o farol que fica ali para guiar os barcos, os navios, para eles não colidirem ali quando vão chegando perto da praia. Então, chicos, muitas gracias por la clase de hoy, né? Um conselho que les dou, uma coisa que sempre aconselho aos meus alunos, continuem estudando, lendo bastante, leiam contos, não precisa ler um livro todo, um livro inteiro. Se você, às vezes, não gosta muito de ler, tá querendo começar a ler, leia uma crônica, leia um conto, leia uma poesia, escute uma música em espanhol, né? Os filmes, as películas que você for assistir, coloque lá o áudio em língua espanhola, ou você ouça em português e coloque lá a legenda para você ir lendo as palavras em espanhol, e dessa forma você vai avançando, vai aprendendo, você vai acabar ficando surpreso com a sua evolução. Aproveite seu tempo para estudar. Hasta luego!